O presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos e opositor de Donald Trump na corrida eleitoral nos Estados Unidos, está neste momento se preparando para falar. Daqui a pouco a gente vai acompanhar o discurso ao vivo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Neste momento, já assumindo a tribuna, a gente vai acompanhar agora, neste momento, o pronunciamento do presidente Joe Biden. Eles arriscaram suas vidas para a nossa nação. Não há lugar nos Estados Unidos para esse tipo de violência ou para qualquer tipo de violência como esse. Uma tentativa de assassinato é contra tudo aquilo que nós lutamos como nação. Não é o que nós somos como uma nação, não é americano, e nós não podemos permitir que isso aconteça. A união é o principal objetivo que temos, e nada é mais importante do que isso agora. Nós debatemos, nós discordamos, e isso não vai mudar. Mas nós não vamos nos dispersar do fato de que somos americanos. A vice-presidente Kamala Harris e eu acabamos de sair da sala de situação com a equipe de segurança, incluindo o diretor do FBI, o diretor do Serviço Secreto e também os assessores da segurança interna. O FBI está liderando essa investigação, mas ainda está nos estágios iniciais. Nós ainda não temos nenhuma informação sobre a motivação do ataque, mas nós sabemos quem atacou. Por favor, não tomem ideias precipitadas sobre quem é o atirador ou sobre o que ele planejava. Essa investigação deve ser profunda e rápida. E nós vamos colocar todos os recursos à disposição para entender o que aconteceu. Enquanto essa investigação continua, primeiramente, eu e o ex-presidente Trump, que é um pré-candidato do Partido Republicano, ele receberá segurança do mais alto nível. E os diretores do Serviço Secreto estão colocando tudo aquilo que for possível para garantir a sua segurança. O chefe do Serviço Secreto vai revisar todos os tipos de medidas de segurança já a partir de amanhã. E terceiro, eu pedi uma revisão independente para entender exatamente o que aconteceu, e nós vamos compartilhar os resultados dessa investigação com o povo americano. Por fim, eu vou falar mais sobre isso hoje à noite do Salão Oval. Nós devemos nos unir como uma nação para demonstrar quem nós somos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe as nossas tropas. Até logo. Tá aí palavras do presidente americano Joe Biden a respeito do atentado contra Donald Trump. Professor Manuel Furriela, já quero entender de você qual é o impacto, como você analisa essa manifestação do presidente Joe Biden pedindo para que as pessoas não se precipitem a respeito das motivações que levaram o atirador a atentar contra a vida de Donald Trump. Mais do que isso, garantindo segurança reforçada para o seu opositor, para o Donald Trump, para a sequência da sua campanha ou pré-campanha eleitoral, e dizendo que vai revisar todos os protocolos de segurança a partir de agora. Professor Manuel Furriela. Bom, primeiramente, queria parabenizar a Jovem Pan, foi uma das primeiras emissoras nacionais, ou talvez a primeira, a noticiar. Eu, por coincidência, estava assistindo o comício numa emissora americana que estava transmitindo ao vivo e vi a cena e fiquei tão surpreso quanto quem estava assistindo, porque não dava para entender exatamente o que tinha acontecido. Imagino quem estava lá, então, como foi impactado, e a Jovem Pan, uma das primeiras a noticiar aqui no país o ocorrido. De qualquer forma, essa declaração de Joe Biden, além de seguir os aspectos protocolares que a gente já esperava, né, ele é o presidente da República, ele tem, inclusive, que conduzir as questões de segurança interna, e um atentado contra como este, além de envolver uma pessoa, uma vida, envolve também uma questão de possível crime político, porque você tem um motivador que não se sabe qual é ainda, mas um candidato à presidência com grandes chances, como a gente sabe que é o caso, inclusive num momento onde os Estados Unidos também passam por questões inéditas nesse processo eleitoral, que a gente pode discutir depois, mas a gente percebe que as questões de oferecer segurança, de se solidarizar, ele fez logo um contato telefônico com Donald Trump ainda
ainda poucas horas após o ocorrido, todos esses fatos foram seguidos. E não se precipitar no que disse. A gente poderia já esperar até algumas outras alegações dele. É um candidato fragilizado, como a gente sabe, no processo eleitoral, mas por enquanto ele fez só o protocolar, oferecer segurança, falar das investigações, e hoje a gente já aguarda um novo pronunciamento de encaminhamento. E outro ponto importante, houve sim alguma falha de segurança. Alguns alegam que por conta do atirador não estar no perímetro de segurança próximo, né, porque a gente sabe que ele não estava dentro daquela região do comício, que há uma estimativa de 15 mil pessoas que estavam ali naquele núcleo principal, né? Mas de qualquer forma ele estava numa distância viável de atirar com o rifle. Então você tem sim uma questão muito séria de segurança. O que coloca em xeque até que ponto estão garantindo a segurança dos candidatos neste momento difícil, até porque também ataques ou motivações de vários grupos podem vir. E outra que eu também acho que deve ser abordada é até que ponto ele agiu sozinho, aquela expressão lobo solitário. Por quê? Como é que organiza algo tão complexo e chega com um armamento tão letal, tão próximo de Donald Trump, sem ter passado por nenhum tipo de checagem, né? Então isso também coloca em xeque se ele agiu sozinho ou se tem algum grupo. Se tiver algum grupo, temos aí mais problemas ainda em relação à própria segurança dos Estados Unidos. Acácio Miranda, nosso colega aqui de Jovem Pan, que é doutor em Direito Internacional e acompanha de perto as eleições dos Estados Unidos, como você analisa o pronunciamento, a manifestação do presidente americano garantindo segurança, pedindo para as pessoas não se precipitarem em relação às motivações e anunciando que hoje à noite vai fazer mais um discurso a respeito do ocorrido. Acácio. Boa tarde, Koba. Boa tarde, audiência. Eu acho que o Manuel foi bastante assertivo na sua ponderação. O que o Biden disse foi algo protocolar. Ele fez o que ele tinha que fazer, sem demonstrar grandes paixões e sem demonstrar soluções concretas, até porque, neste momento, o FBI e o Serviço Secreto norte-americano não têm informações suficientes para eles determinarem de fato o que aconteceu e, principalmente, a partir disso, determinarem se há ainda um risco efetivo aos presidenciáveis ou se esse risco deixou de existir. É importante nós lembrarmos o seguinte: o carro em que estava o autor do atentado foi encontrado perto do local do comício, foram encontradas bombas lá dentro, explosivos, e neste momento a polícia faz uma varredura na casa em que ele estava, para verificar se serão encontrados outros armamentos e também se são encontradas informações que o vinculem a um grupo ou se determinem se essa foi uma ação isolada. Então o Biden agiu de acordo com o que ele podia fazer nesse momento, de acordo com a quantidade de informações que ele tem neste momento. Fabrício Nais, que está acompanhando isso desde ontem, de muito perto, tem muitos detalhes, muitas informações e informações de hoje, agora mais recentes também, né, Fabrício? Exatamente, a Cássio vinha trazendo essa informação da varredura na casa do Thomas Matthew Crooks, lá na cidade de Bertha Parks, ou seja, cerca ali de 1 hora de distância de Butler, onde aconteceu o comício e, consequentemente, o atentado. E há um isolamento ali nesse momento, feito pela polícia, para evitar também qualquer tipo de movimentação ali, tanto de apoiadores quanto também de gente contra, que possa causar qualquer tipo ali de tumulto, evitar um tumulto maior ali na região. O FBI diz que essa é uma investigação ativa e pede, inclusive, ajuda de pessoas que estavam lá no comício, né, com vídeos, fotos, qualquer tipo de informação pode ajudar nesse momento. A questão da motivação agora parece ser o mais importante, entender se ele agiu realmente sozinho, por conta própria, ou se teve o apoio de alguma pessoa, algum grupo. Isso é muito difícil ainda determinar nesse momento, e também é difícil, o próprio FBI já fala sobre isso, né, dizer a inclinação política de Thomas Matthew Crooks, porque ele estava registrado como um eleitor do Partido Republicano, o que não necessariamente significa que ele é um militante do Partido Republicano, bem como 3 anos atrás, quando o Biden assumiu a presidência, no exato dia em que o Biden assumiu a presidência, ele tinha feito uma doação de $15 para um grupo chamado Act Blue, que é um grupo ligado
ligado ao Partido Democrata, que ajuda ali a convocar eleitores para o Partido Democrata, mas é a única ação dele envolvendo o Partido Democrata. Então, muito difícil a gente ainda falar, querer cravar aqui qualquer tipo de coisa envolvendo motivação ou envolvendo também uma filiação político-partidária. Seria até um pouco leviano nesse momento a gente querer supor esse tipo de coisa, quando nem mesmo o FBI consegue afirmar isso nesse momento, Koba. O Guilherme Mendes, de qualquer maneira não dá para se descartar a possibilidade de um crime com viés político, já que estamos falando de um ex-presidente, de alguém que estava aí em um comício e em plena corrida eleitoral lá nos Estados Unidos. Boa tarde, Kobayashi, boa tarde, amigos aqui da nossa roda e você aí de casa. Sem dúvida que é um crime com uma forte consequência política, né? Um viés político em razão, sobretudo, do que vai decorrer após esse episódio, mas o que necessariamente não significa que a motivação tenha sido política, não é? Política, quando eu digo política partidária, ou então política envolvendo grupos que de alguma forma premeditada e intencional quisessem ali tirar de fato a vida do candidato Trump, ex-presidente Trump. As consequências do que isso, as repercussões do que vai acontecer, a gente ainda não sabe, até porque acho que grande parte disso depende da conclusão das investigações e de fato, de se identificar qual foi a motivação do autor, não é? E também se ele agiu sozinho, se ele tinha um grupo por trás amparando, tudo isso que foi falado aqui é muito pertinente, no sentido de que seja pela falha da segurança, ou seja, por algum tipo de conluio que as investigações certamente vão mostrar, o fato é que não é simples fazer o que ele fez, né? Não é simples fazer o que ele fez, atirar com um rifle, se posicionar sobre um telhado, se houve algum tipo de falha, descobrir aonde essas falhas poderiam acontecer. Eu acho só que a gente de fato tem que ter muito cuidado, como o presidente Biden colocou, de não tentar atribuir a um ou outro grupo político ou um ou outro partido a motivação até que as investigações sejam concluídas. É claro que as redes já se antecipam e já fizeram, né, ainda nas primeiras horas de ontem, uma série de apostas, prognósticos e tudo mais, e tudo foi desmentido, não é? De fato, a gente tem que acreditar que a investigação está no estágio inicial, como o presidente Biden colocou, e no decorrer daquilo que for sendo revelado, então vai se saber se era realmente uma pessoa doente, desequilibrada, um criminoso agindo por conta própria, ou se ele era um braço armado de um outro grupo que quisesse de alguma maneira interferir da forma mais nociva e mais abominável possível num processo eleitoral da maior democracia do mundo, não é?